Pessoal, muito mais rápido do que nós esperávamos, a Câmara dos Deputados abriu as pernas para o Lula, pelo menos a atual Câmara, né, a atual legislatura, no que tange a questão da lei das estatais. Eles estão travando um pouco lá a PEC do teto de gastos, né, aquela mudança na PEC do teto de gastos, mas eles aliviaram um pouco aqui nessa questão da lei das estatais, até com votos, parece, de bolsonaristas. Gente aí da direita mesmo, não entendi muito bem, não me aprofundei ainda sobre isso, mas vamos dar uma olhada em como está o cenário dessa lei das estatais, quais são os benefícios que o Lula vai ter com isso aqui, muito além de indicar pessoas para as estatais, tem mais coisa envolvida nisso aqui, e vamos ver aqui também o que o Senado está fazendo nesse sentido. Parece que o jogo virou agora o Senado que está travando um pouco o andamento disso. Vamos dar uma olhada nessas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Vamos lá. Então, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 13 de dezembro uma lei aí, uma mudança, né, da lei das estatais, um projeto que vai mudar essa lei das estatais, que é lá da época do Michel Temer, que veio logo em seguida ao escândalo do Petrolão. A sociedade brasileira clamava por uma legislação mais restritiva em relação às estatais, para que não fosse aquela bagunça da era petista, que era aquela farra total que era, e aí colocaram algumas restrições até bastante interessantes aí, né, para a nomeação de pessoas para a direção dessas empresas aí, para altos cargos, né, compor a diretoria e tudo mais. Então, uma lei assim bem interessante do ponto de vista da governança estatal dessas empresas aí, e é claro que o Lula, assim que voltasse ao poder, ia tratar de mudar isso logo, porque isso não é dos interesses do PT. Então, essa mudança aqui que foi proposta reduz para 30 dias a tal da quarentena aí dos indivíduos indicados para esses cargos, né? Atualmente, o indivíduo que é indicado para um cargo desse tipo aí, ele não pode, nos últimos 36 meses, ter participado aí de coordenação de campanha política, ter atuado ativamente em campanhas políticas, né? Para evitar justamente o toma lá da cá que é tão característico nessas indicações de pessoas aí para o comando de estatais, né? Aquela coisa de eu vou te apoiar na campanha eleitoral, vou injetar recursos na sua campanha, vou aparecer no palanque com você e tudo mais, vou falar publicamente e esse tipo de coisa assim, e depois você me dá o comando de uma estatal aí para me pagar o apoio que eu te dei. Então, para evitar esse tipo de coisa, colocaram em um prazo de 36 meses, que são 3 anos, ou seja, basicamente, desde as eleições aí, um ano depois, você já não pode mais indicar ninguém assim que você entra, assim que você assume o mandato, como é o caso do Lula aí, que tenha te ajudado nas campanhas nos últimos 3 anos. É bastante tempo, uma coisa assim que dá bastante segurança do ponto de vista aí da governança dessas estatais. Então eles querem reduzir de 36 meses para 30 dias. Melhor nem ter quarentena então, para que bobagem, 30 dias? É irrelevante isso aí, a campanha acaba 3 meses antes da posse do novo presidente, não faz o menor sentido então ter 30 dias, é apenas assim um número qualquer ali para fingir que está significando alguma coisa. E é claro que o grande interesse do Lula nisso aí, como eu já falei em outros vídeos, é colocar o Mercadante lá no BNDES, como parece que ele foi confirmado já, inclusive depois dessa aprovação aqui na Câmara dos Deputados. O Lula está bem confiante nisso, porque o Aloysio Mercadante coordenou a campanha do Lula, então ele não poderia, pelas regras atuais, as regras da quarentena de 36 meses, assumir isso aqui. E o projeto de lei foi aprovado com tranquilidade aqui, 314 votos a 66, né, com gente até do Bolsonaro votando a favor disso aí, algo que me deixou assim um pouco sem entender qual é a estratégia por trás disso, se é que há alguma estratégia, né? Porém, para além de permitir que o Lula possa indicar qualquer pessoa, de qualquer forma, para as estatais aí, para atender os interesses políticos dele, esse projeto aí que passou pela Câmara dos Deputados também tem um monte de outras coisas aí, um monte de abacaxis, de jabuticabas enfiados nele ali, inclusive o aumento aqui do valor que essas estatais podem destinar para publicidade. Atualmente, pela lei das estatais como ela é hoje, as estatais só podem determinar 0,5% do faturamento delas aqui, ou seja, a receita bruta dessas empresas no período anterior, no ano anterior,
para fins de publicidade. Então é um percentual assim mínimo, né? 0,5%, né? Não é nada assim exorbitante, dá um valor grande no final das contas, mas é assim um valor bastante contido, bastante controlado. Porém, eles querem subir isso para 2% da receita bruta, ou seja, eles querem quadruplicar esse valor. E uma vez aí que nós estamos falando de quase R$ 1 trilhão de receita dessas empresas públicas aí, das estatais, no ano passado, né, no ano de 2021, então a conta seria feita dessa forma aí, estamos falando aí de nada menos que 20 bilhões de reais nas mãos das estatais, ou seja, indiretamente nas mãos do Lula, para gastar isso aqui com publicidade, fazendo a alegria da senhora Rede Globo, fazendo a alegria da senhora Carta Capital, fazendo a alegria desse monte de gente, desse monte de pelego da grande mídia que tanto trabalhou, que tanto atuou para o retorno de Lula ao poder. Você achou que eles fizeram isso por uma questão cívica, porque eles gostam da democracia, porque eles gostam e estão torcendo pelo Brasil? Não seja trouxa, eles fizeram isso porque eles querem essa grana. E agora, é claro, o Lula tem um grande passivo eleitoral a pagar para essas pessoas aí, para todo mundo que ajudou ele na campanha, para esse monte de repórter, para esse monte de jornalista, para esse monte de dono de meios de comunicação, todo esse povo que ajudou ele a fazer a sua campanha e a ganhar as eleições. Então, ele precisa de mais dinheiro para distribuir, para fazer jorrar aí nos cofres dessas instituições. E especula-se também que existe um interesse do Centrão nessa parte específica aqui da mudança na lei das estatais. Pode ser que isso tenha sido colocado aí para facilitar a passagem dessa lei pela Câmara dos Deputados. Agora acontece que a repercussão da aprovação na Câmara desse projeto de lei, que é um claro tapa na cara da sociedade, porque é uma carta branca para o novo governo fazer o que quiser com as estatais. Um governo que é conhecido por assaltar as estatais de forma recorrente, de forma corriqueira, de forma profissional, bem, aprovar isso aí é claro que é um tapa na cara da sociedade, uma coisa assim que não seria bem aceita nem pelos meios populares, nem pelos vários meios políticos também que tomaram isso aí com muita estranheza. E o que acontece então? Acontece que o Senado, que sempre foi muito favorável à esquerda, esse Senado atual, essa configuração atual, brecou a votação dessa mudança aí porque a coisa ficou muito feia, né? Então houve uma repercussão negativa muito forte. O Senado, os senadores que não são burros no final das contas, trataram logo de parar isso aqui para conversar sobre o projeto de lei e ver o que dá para lapidar, melhorar nisso aí. Assim como eu acho que vai acontecer com a PEC do teto de gastos, eles vão acabar trabalhando por um meio termo nessa história aí, por algo que não vai ser tão ruim para o Lula assim, mas não vai ser tão bom para o Brasil, né? Então vai ficar mais ou menos ali um meio termo, vão dar algum tipo de carta branca para o Lula, mas não nessa forma aí que veio da Câmara dos Deputados, porque a coisa veio realmente vergonhosa. Então o Pacheco já falou aqui que não há um consenso no Senado em se tratando desse projeto de lei aí, e ele não se comprometeu a colocar isso aqui na pauta da próxima semana, né? E ele meio que botou aqui um balde de água fria mesmo na história, olha só o que ele falou. É uma transformação importante no ordenamento jurídico na lei das estatais. Nós temos que amadurecer, conhecer o texto, discuti-lo. Como já foi publicada a pauta da sessão de hoje, que no caso a quinta-feira que eu tô gravando isso aqui, não será incluída a extra pauta. E aí, como você sabe, o ano tá acabando. Se eles não votarem isso logo, vai ficar pro ano que vem. E o ano que vem nós temos um outro Senado, né? Apenas um terço do Senado aí que vai mudar, é claro, a gente sabe disso, mas isso vai ter algum peso, pessoas novas entrando aí, pessoas que não estão comprometidas com o Lula atual, né? Muito desse Congresso que tá aí está comprometido com o Lula. Muita gente que está de saída já está garantindo aí suas boquinhas junto ao novo governo, então eles votariam favoráveis ao Lula nessa história. E o fato do Lula estar correndo para aprovar esse monte de coisas agora se deve justamente a isso. Ele não pode contar com o próximo Congresso Nacional, como ele pode contar com o atual. Então ele tem que aprovar tudo antes do recesso. E o senhor Pacheco aí não está muito afim de fazer isso não está afim de se queimar por conta do Lula nessa história aí. Então ele falou, eu não estou afirmando que vai ficar para o ano que vem,
para a próxima semana não vai rolar. Então ele deixou assim a coisa meio em suspenso, né? E aí o líder do governo Bolsonaro lá, que é o Carlos Portinho, já fez um requerimento aqui pedindo para que essa proposta passe pela CCJ do Senado, né, a Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que essa comissão aqui tem o poder de impedir que um projeto de lei vá para votação em plenário. Não sei se uma vez aprovado na Câmara ela pode fazer isso. Eu sei que na Câmara dos Deputados funciona assim, a única comissão que tem esse poder aqui. Mas supostamente isso aqui é para fazer com que uma norma dessa importância aqui seja mudada apenas por questões ocasionais pelo interesse do novo governante. E aí o desgaste foi tão grande porque essa manobra ficou tão claramente direcionada a colocar o Aloysio Mercadante lá no BNDES, ficou tão evidente que o PT só entrou nessa história aí para viabilizar a indicação do Mercadante para o controle dessa estatal aí, que o próprio PT voltou atrás nisso aí e falou que eles não vão se opor à mudança no cronograma aqui, mesmo que eles coloquem para passar pela CCJ, ou seja, o próprio PT tá voltando atrás um pouco nessa história porque ficou feio para todo mundo mesmo. E aí há o problema também da disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira, né? Os dois são da política de Alagoas, né? São rivais lá. O Renan Calheiros, então, não quer ajudar o Lira nessa história e ele acredita que o Arthur Lira vai sair beneficiado nisso aí. Então existe a bancada do MDB aqui, está apoiando o Renan Calheiros nessa história. Pode ser que o projeto acabe não sendo aprovado se essa brincadeira ficar desse jeito. Então, melhor para o PT, na visão deles aqui, dar um passo atrás para tentar negociar coisa melhor para isso não acabar sendo barrado no Senado e eles acabarem não morrendo na praia. Aqui está uma explicação pelo qual o pessoal bolsonarista teria apoiado essa história, que isso aqui seria bom para o Tarcísio de Freitas, para que ele pudesse nomear algumas pessoas também. Não sei se procede aqui, não sei bem como é que é. O pessoal tá inclusive até chamando isso aqui de emenda mercadante, de tão descarado que ficou a coisa, né? Mas parece que há um risco real dessa mudança na lei das estatais subir no telhado, o que vai ser muito bom para o Brasil, né? Não à toa o próprio Ibovespa e, na verdade, o mercado como um todo reagiu bem a esse travamento da tramitação do projeto de lei lá no Senado, porque isso é um bom sinal para a economia do nosso país, uma vez que é mais difícil, está dificultando o PT assaltar as estatais, coisa que ele sabe fazer muito bem. Se houver essas barreiras aí à atuação predatória do PT, pode ser que a coisa caminhe um pouco melhor do ponto de vista econômico, e é por isso que todos nós estamos torcendo aí nessa história. Mas o que você achou dessa aprovação da mudança na Câmara dos Deputados? O que você achou da votação do pessoal bolsonarista votando a favor disso? Você se sentiu traído nessa história? Você se surpreendeu? Colabore aí com os nossos debates, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!